longo da última semana, a gente estudou um pouquinho sobre as leis de Newton e suas aplicações. Particularmente, a gente estudou a primeira lei de Newton, que dizia para a gente que o corpo está parado, seja em repouso, ou se ele está em movimento retilíneo uniforme, significa que ele está em velocidade constante, a soma de todas as forças que estão atuando sobre ele, a força resultante, ela é nula. O que isso traz de informação para a gente? Boa parte dos problemas do nosso cotidiano pode estudar do ponto de vista da tática. Isso que faz um engenheiro civil, a pessoa que constrói um móvel, a gente quer que ele fique tático, parado, e suporte peso, suporte aplicações de carga. Vamos analisar algumas situações interessantes. A mais simples dela é um bloco parado em cima de alguma superfície horizontal. Vamos ver aqui quais são as forças que são aplicadas sobre esse bloco. A gente tem a força peso, que aponta sempre na vertical para baixo, porque é a força que a terra exerce sobre o bloco, puxando ele para baixo. E a gente tem também sendo aplicado sobre o bloco a força que a gente chamou de normal. Então, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície e ela é a resposta que a superfície dá à força que o bloco exerce sobre ela. Então, essa aqui é a força normal e são as duas forças que estão atuando no bloco neste caso. Bom, se ele está parado, ele está em repouso, isso significa que a aceleração é nula e então a soma de todas as forças tem que ser zero. Bem, se a soma de todas as forças tem que ser zero, qual que é essa soma? A gente sabe que força resultante, que é uma grandeza vetorial, como toda força, vai ser a força peso mais a normal. Só que são grandezas vetoriais. Então, a gente tem que analisar a direção e o sentido delas. A direção tanto da normal quanto da peso é a direção vertical, o eixo J, o eixo Y. Então, eu posso escrever aqui o meu P como um módulo P na direção menos J. Lembra, menos J significa que eu estou na direção do eixo Y para baixo, mais a minha força normal, que ela tem um certo módulo N e ela está apontada na direção positiva do eixo Y. Então, vou chamar de J. Isso tem que ser igual a zero. Se eu passar aqui para o lado, eu consigo concluir que peso tem que ser igual a normal. Então, nesse caso mais simples, de um bloco apoiado e parado em cima de um plano horizontal, eu tenho sempre que a normal é igual ao peso. Como que eu defino peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Só que tem alguns outros casos que a força resultante é nula, mas não necessariamente o meu sistema está parado. Como a própria primeira lei de Newton fala, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Vamos analisar esse caso, então. A gente tem aqui um bloquinho sobre um paraquedas. O que acontece quando um paraquedista pula de uma aeronave? Quando ele pula sem nenhum equipamento, ele está sujeito à força gravitacional, força-peso apenas, alguma resistência do ar também, mas principalmente força-peso, então ele está acelerando para baixo. No momento que ele abre o paraquedas, existe uma força
contrapõe a força gravitacional e segura esse movimento de forma que o paraquedista mantenha uma velocidade constante. Isso é interessante. Quando a gente tem aqui um bloco, quais são as forças que estão atuando sobre ele? Vamos pensar nesse sistema como um todo. Eu tenho também força-peso do bloco e, contrapondo ao movimento, eu tenho o que a gente chama de força de arraste. A força de arraste, ela é uma força interessante, ela tem a ver com essa resistência do ar, ela está relacionada com a velocidade da partícula. Mas nesse caso, vamos pensar que, num determinado momento, esse sistema paraquedas mais massa, ele está caindo com uma velocidade constante. Se ele está com uma velocidade constante, de novo, força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam no sistema, vai ser zero. Se a força resultante é zero, e a gente tem aqui, né, aquele nosso par na mesma direção em sentidos opostos, significa que nesse instante a força de arraste ou arrasto vai ser igual à força-peso. Também é definida como massa vezes gravidade. Então, tem vários casos que, tanto quando a velocidade for constante, como quando o objeto estiver parado, a gente pode tratar o problema inteiro como somatória das forças igual a zero. Daqui a pouco vocês vão ver mais um exercício em que a gente usa essa ideia. Espero vocês lá.